Galera do YouTube, bom dia, boa tarde, né? Boa noite, dependendo do horário que você estiver então acessando este vídeo. Turma, eu estou fazendo hoje um vídeo, né? Dentro da área de metodologia científica, né? E dentro dessa matéria, eu escolhi sobre pesquisas, né? A importância da pesquisa para a sociedade. A importância da pesquisa para a sociedade. Beleza? Então, eu sou Denilson Barbosa, acadêmico de História, faço licenciatura em História, né? E, beleza? Então, vem comigo então. Galera, quando nós falamos de pesquisa, né? Só o fato de nós citarmos pesquisa, esse, essa palavra, ela já nos remete, ela já nos envia para um laboratório, né? Um laboratório cheio de pesquisadores, cientistas, homens, mulheres atrás de tubos de ensaio. Então, nós somos remetidos a esse tipo de lugar. É uma verdade? Sim, é o que nós conseguimos visualizar. Mas a palavra pesquisa, ela vai muito além, né? Ela vai muito além do que pessoas dentro de um laboratório, pessoas apenas buscando ali resolver através de experiências, né? Beleza, então, gente, a pesquisa ela abrange não só a área da ciência, né? Mas ela abrange todas as disciplinas, né? Todas as disciplinas, ela necessita da pesquisa, né? Nós precisamos da pesquisa para poder estar aprendendo, né? Quando nós recebemos o livro didático, né? Então, nesse livro didático, nós recebemos o assunto, o tema, aquilo que é para ser ensinado, né? Mas para você poder ensinar, você vai ter que levantar, você vai ter que pegar pesquisas. Por exemplo, o seu tema, o assunto que você escolheu ali dentro do seu livro didático. Você vai ter que pesquisar em cima daquele assunto para você poder aprender, então para você poder estar ensinando. Porque acabou aquela época em que o professor não precisa mais pesquisar, porque tudo ele já aprendeu na faculdade, né? Quando isso não é mais uma verdade, né? Porque a cada dia que você passa é um novo aprendizado, né? Você está aprendendo novidades a cada dia. Então é importantíssimo então nós estarmos pesquisando, né? Pesquisando para poder ensinar. Mas se você puder entender sobre a pesquisa, nem sempre teve essa facilidade de pesquisar, de entender, nem sempre houve essa facilidade, né? Essa grande quantidade de materiais, né, para se fazer pesquisa, né? Porque existia barreiras, né, para você poder estar pesquisando. E uma sociedade e um país, ele só vai se desenvolver, ele só vai crescer mediante as pesquisas, porque a pesquisa vai trazer a prosperidade para o país, né? Eu preciso, para falar um pouco, para continuar falando sobre esse assunto, eu vou ter que estar retrocedendo, né? Eu vou ter que estar retrocedendo cerca de na Idade Média, né? Eu vou ter que estar retrocedendo para que eu possa então estar continuando a falar, né, sobre este assunto, né? Bom, gente, na Idade Média, né? A Idade Média, muitas pessoas têm o hábito de estar falando que era a longa noite dos 1000 anos, né? Ali, a longa noite dos 1000 anos. Mas quando na verdade a Idade Média ela não teve a longa noite dos 1000 anos. Ela não teve essa obscuridade, ela teve grandes desenvolvimentos, certo? Ela não foi uma época sem desenvolvimento algum, assim como muitos afirmam. Ali naquela época houve grande desenvolvimento, porém estavam restritos na mão da Igreja Católica, estava restrito aos monastérios, né? Por quê? Porque para você poder fazer a pesquisa,
funcionava mais ou menos assim. Na Idade Média, na Idade Média, a Igreja Católica ela retia, né, o monopólio da leitura e da escrita, né, da escrita. Então, dentro dos monastérios eram desenvolvidas pesquisas de várias formas. Por exemplo, a pesquisa do papel, para poder estar fazendo a compilação, né? Porque ali os monges copiavam textos em cima de textos, desenvolviam grandes pinturas ali dentro também, né? Que eram as belas artes, e para isso eles necessitavam de tintas. Então houve pesquisa para desenvolver boa tinta que durasse, né? Era isso. Então houve pesquisa para isso, né? Assim também como a grade de Roma foi inventado dentro da Idade Média. Foi naquela época da Idade Média a grade de Roma, que é a peça do trator ali, onde passa primeiro o tombador, depois vem a grade de Roma, que ela oxigena mais a terra, né? Que aí aumenta mais a produção. Então aquilo dali foi inventado lá na Idade Média, né? Não somente a grade de Roma, né? Mas também o sistema de plantio em três estágios. Pegava-se um quadrado, repartia-se em quatro. Cada ano era plantado naquele lugar que, depois que plantou ali, ele só ia receber de novo a semeadura daqui a 3 anos. Então isso foi desenvolvido dentro da Idade Média. Então quer dizer, todo esse tipo de pesquisa estava retido na mão da Igreja Católica, né? Ali tudo, o monopólio da leitura, por exemplo, tudo ali era compilado em latim, né? Em latim, os monges, os padres, eles liam em latim. Os franciscanos liam em latim, né? Eles liam em latim. As pessoas fora do monastério, eles não sabiam ler e não sabiam escrever, nem tampouco eles conheciam a língua do latim, né? Eles não conheciam essa língua. Ou seja, ali na missa, por exemplo, era rezada a missa em latim. E ali você só aprendia aquilo que o padre queria que você aprendesse, né? Você não tinha acesso à Bíblia. Então era tudo restrito na mão da Igreja Católica, ou seja, você não tinha esse acesso a esse tipo de informação, né? Porque tudo estava guardado dentro da mão da Igreja Católica. Mas só que houve então um grande desenvolvimento naquela época, sim. Bom, gente, já no final do século XIV, bem no finalzinho do século XIV, já entrando para o século XV, eu tenho que falar sobre Martinho Lutero, não tem como deixar de fora, né? Martinho Lutero e tudo que aconteceu dali em diante. Bom, Martinho Lutero, então, ele deu a sequência àquele movimento de separação de ideia, um renascimento, posso dizer que é um renascimento cultural, é como todo mundo ousa falar, para que então nós possamos estar entendendo, né, o renascimento cultural. Ali naquela época ali, então, o que aconteceu? Naquela época do renascimento cultural, algumas igrejas, alguns membros, por exemplo, Martinho Lutero, foi para a Alemanha, né? Porque quando ele começou esse grande movimento, a Igreja Católica começou a perseguir Martinho Lutero e ia matar ele, né? Então ele fugiu para a Alemanha e ficou ali num castelo de um amigo dele. Já Calvino, que era companheiro de Martinho Lutero, fugiu para Genebra e se instalou na Suíça. Bom, gente, ele estando lá em Genebra, na Suíça, mas em Genebra, ele montou a igreja Calvinismo. Ele permitiu, o Calvinismo, o Calvino, ele permitia, né, que os homens trabalhassem, ganhassem dinheiro e ficassem ricos. Porque dessa forma, comercializando, as pessoas ficando ricos, ele dizia que a Bíblia protegia a prosperidade dos homens. Então, dessa forma, os burgueses, aquelas pessoas que eram comerciantes, acompanharam Calvino lá para a Suíça, né? Já lá em Genebra, já lá na Alemanha, onde estava Martinho Lutero vai e faz a tradução da Bíblia do latim para o alemão, né? Que ela é difundida ali dentro da Alemanha. Bom, nessa mesma época aconteceu um outro movimento.
Gente, vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê que eu estou te falando tudo isso. Já nessa mesma época aconteceu um outro movimento na Inglaterra, né? O rei Henrique VIII, ele quis se separar da rainha Catarina Aragão, porém o Papa não permitiu essa ação, certo? Ele não permitiu que o rei se separasse da rainha da, da rainha Catarina da Catarina Aragão, porque a igreja não aceitava o divórcio. Mas veja bem o que aconteceu. O rei Henrique VIII vai e quebra aquela aliança com a Igreja Católica, né? Expulsando a Igreja Católica da Inglaterra, né? E formando então no lugar da Igreja Católica a Igreja Anglicana, né? Que também permitia desenvolvimento monetário dentro dela, porque até então a Inglaterra era fechada, ela não tinha um desenvolvimento como deveria ter, né? Mas a partir da hora que teve então essa quebra, né? Essa quebra, retirado esse monopólio da mão da Igreja Católica, então o que aconteceu? A igreja anglicana permitiu então esse grande desenvolvimento. Ela permitiu então que as pessoas então comercializassem e começassem então a estar guardando e ganhando dinheiro com isso, certo? Bom, gente, vocês vão entender daqui a pouquinho tudo isso. Agora, um pouquinho mais assim, agora voltando um pouco à linha do raciocínio, nós vamos chegar, por exemplo, dentro dos burgueses, por exemplo, que teve aquele grande desenvolvimento. Os burgueses, dentro dessa linha de raciocínio, os burgueses, por exemplo, que estavam na Genebra, eles começaram a trabalhar, enriquecer e ganharam bastante dinheiro, né, pelo comércio, né? E o que aconteceu? Eles começaram a financiar, por exemplo, grandes pintores do Renascimento. Aqueles pintores, eles desenvolveram, através de pesquisa, tintas de boa qualidade, eles desenvolveram tela de pintura de boa qualidade, entre outras coisas muito mais. Na Inglaterra também houve grande desenvolvimento, né, por conta disso. Indústrias foram instaladas, né? Grandes movimentos aconteceu ali. Já nas descobertas, por exemplo, agora chegando aqui na descoberta do Brasil e do Brasil e dos Estados Unidos, né? América do Norte e América do Sul, Brasil e América do Norte, Estados Unidos, né? Nós podemos falar na descoberta do Brasil, ou, se quiser dizer como o Boris Fausto, né? O achamento do Brasil, né? Então, quando houve então aquele descobrimento do Brasil e dos Estados Unidos, da América do Norte, houve uma comparação. Eu vou fazer uma comparação para que vocês possam estar entendendo o porquê que eu expliquei aquelas coisas ali agora há pouco. Bom, gente, nos Estados Unidos, quando houve a descoberta nos Estados Unidos, né, a Inglaterra então começou a trabalhar ali, a colônia era da Inglaterra, era inglesa, né? E ali houve, então, um grande desenvolvimento desde a época da colônia, né? Houve um grande desenvolvimento, né? Houve conflitos. Os Estados Unidos, os americanos, não aceitavam, então, aquela prisão de imposto e tudo mais que a Inglaterra estava colocando, sim. Mas só que, o que eu estou querendo dizer é que houve desenvolvimento de pesquisa desde o início. Desde o início, os Estados Unidos trabalhou então em cima do comércio, comercializando e ganhando bastante com isso. Já no Brasil, né, que foi mais ou menos a mesma época, não aconteceu isso. O Brasil, por exemplo, não podia pesquisar, né? Não podia pesquisar, não podia aquele trabalho para ganhar dinheiro, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque tudo estava preso na mão da Igreja Católica. Se você fosse pego, por exemplo, fazendo um chá ou fazendo uma pesquisa em terras, por exemplo, se você tem um pedaço de terra e você estivesse fazendo ali sei lá, colocando um carvão para poder estar liberando hidrogênio na terra, ou sei lá, fazendo qualquer coisa que fosse para pesquisar, para melhorar a sua plantação, se você fosse pego fazendo aquilo, você ia para a fogueira, porque você ia ser dado como bruxo. Se você estivesse fazendo um chá, por exemplo, você ia ser levado para a fogueira, porque você ia ser um bruxo.
né? Então, ou seja, você era impedido de fazer qualquer tipo de pesquisa, inclusive nas leituras, nos livros. Se você estivesse fazendo, conseguisse, no caso, era quase que inacessível os livros, né, para a população. Mas se você fosse pego, por exemplo, com um livro, lendo, pesquisando a base dos livros, por exemplo, você ia para a fogueira. Por quê? A Igreja Católica, ela liberou, por exemplo, uma lista de livros chamado Indexe. Nesse livro, né, nessa lista de livros, ou melhor, nesse livro existia uma lista de livros que era proibido para a população estar lendo, porque esses livros ele ia contra os dogmas da igreja, ou seja, quase tudo ia contra os dogmas da igreja, né? Então ali tudo era proibido. Então não teria, se você fosse pego lendo aqueles livros, você realmente ia pagar com a vida. Você ia ser queimado como um herege, né? Se você fosse pego fazendo um chá, fazendo então você também ia ser queimado como um bruxo ou como uma bruxa. Ou seja, ficou impedido então de ter esse desenvolvimento aqui no Brasil. Porém, nos Estados Unidos, como estava debaixo da lei da Igreja Anglicana, não, lá houve o desenvolvimento. Tanto é que você pode fazer a comparação hoje. Muitas pessoas falam, mas como que os Estados Unidos pode estar acima do Brasil? Entre aspas. Porque os Estados Unidos começou a pesquisar muito mais cedo do que o Brasil. O Brasil conseguiu se libertar, não se libertar por total, mas houve então, agora em 1966, né, quando foi abolido o livro Index, né, o Index. Só para você ter uma ideia, se naquela época lá tivesse, por exemplo, escrito o livro, aquele filme daqueles bruxos, aqueles meninos, como fala, Harry Potter, né, ele é proibido. Né? Aquele lá seria proibido, porque ele até hoje a igreja ela não proíbe, mas ela cogita, né? Ela cogita sobre isso, que é errado aquele filme, porque fala sobre a bruxaria, né? Então, mas só que hoje é diferente, eles não podem impedir, porém eles podem cogitar, eles podem falar, avisar, né? Então é isso, gente. Então dessa forma, então o desenvolvimento teve então foi uma luta muito grande até hoje, né? Então, falando um pouquinho de pesquisa agora, né? Mas não relação à pesquisa, né? Mas vou falar sobre a coleta de dados, né? Bom, gente, coletas de dados, né? Para você poder estar fazendo a sua pesquisa. Para mim, estar fazendo a minha pesquisa. A coleta de dados. Por exemplo, quando você sai no campo para poder estar coletando dados, né? Para você poder estar fazendo a sua pesquisa, né? Então você vai ter que fazer antes dentro do seu laboratório ou dentro do seu nicho de estudo, ou no seu lugar onde você estuda, você vai ter que estar fazendo então um levantamento daquilo que você vai pesquisar, né? Você então escreve ali o assunto que você quer pesquisar. Você escreve o assunto. Você coloca ali naquele caderno ou naquela folha, as características que você tem que alcançar: cor, idade, sexo, o que mais? Se é branco, se é preto, entendeu? Então você vai colocar todos os dados que você precisa naquela folha antes de sair a campo para pesquisa, certo? Porque quando você chegar no campo de pesquisa, já fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil porque você já está preparado. Você já fez você já se preparou para você poder estar fazendo a sua pesquisa inicial. E agora nós vamos falar de campo, gente. Quando nós falamos em campos de pesquisa, na verdade nós não estamos falando de talvez um pasto, talvez uma floresta, uma mata, ou talvez uma estrada, uma fazenda. Não é esse tipo de campo. Campo é tudo aquele lugar que está fora da sua área de estudo. Fora daqui, dessa biblioteca, fora desse lugar aqui, que é a minha área de estudo, a partir da hora que eu faço uma anotação e saio daqui para fora, então, então isso na verdade eu vou estar já saindo para o campo de pesquisa, né? Campo de pesquisa é todo aquele lugar que está fora do lugar onde você está
usando para fazer os seus estudos. O corredor de uma faculdade pode ser um campo de estudo. Uma outra sala pode ser um campo de estudo. Uma diretoria, uma firma ou uma empresa, né, pode ser um campo de estudo. Né? Você pode fazer o campo de estudo, pode ser na rua, pode ser num açude também, pode. Né? Pode ser um campo, também pode. Mas campo de estudo, ele é assim, é todo aquele lugar que está fora do lugar onde você está preparando, onde se encontra o seu material. Né? Aonde você encontrar o seu material, né? Ali é o seu campo de estudo. Bom, gente, e a coleta de dados, a coleta de materiais? Bom, na coleta de materiais você vai conseguir coletar todas as informações necessárias para você poder estar elaborando então os seus estudos, né? Nessa coleta de materiais, quando você coleta, você anota tudo e aí você traz para dentro então do seu lugar de estudo. Quando você consegue, você pega então esses dados, traz para dentro do seu lugar de estudo, você vai então copiar aquilo numa folha, né? Que você vai fazer a sua elaboração, que às vezes pode dar 3, 4, 5, 6, 7 laudos, né? Então, você fazendo aquela coleta de dados ali, aquelas informações, ela ainda não é o seu material de pesquisa. Por quê? Porque aquilo dali é só aquilo que você conseguiu coletar, é aquilo que você conseguiu pegar. Então, aquilo que está naquelas folhas, naqueles laudos, é apenas a sua informação que você tirou da sua mente e colocou ali. Você precisa fazer agora um confronto com aquilo dali. Então, você vai pegar um historiador, ou um professor, ou um doutor, que que trabalhou em cima daquele assunto. Né? Aí você vai pegar o material dele, que vai estar postado na internet com certeza, ou talvez esteja no livro, né? Aí você vai pegar aquele assunto que é daquele doutor, daquele professor, né? E vai confrontar com o seu, certo? Você vai pegar o segundo também, que é muito importante, e confrontar com o seu. Ou seja, você vai ver o que ele escreveu e vai ver o que você escreveu. E vai ver onde existe as coerências. Você entendeu? Então vai haver um confronto ali, certo? Naquele confronto, naquele confronto vai sair o resultado. O resultado desse confronto, do seu trabalho com o trabalho daquele professor ou daquele doutor que já está num livro ou está postado, então o resultado desse confronto então o resultado é a sua pesquisa, né? É a sua pesquisa. Então esse é o resultado da sua pesquisa. É fácil de entender, né? Então, você vai precisar ler bastante? Vai precisar ler muito, né? Para você poder conseguir consolidar o seu trabalho, certo? E esse confronto, você depois desse trabalho feito, né? A hora que você fizer, então, você postar ele. Aí, então, por que você vai ter que postar ele? Você vai ter que postar porque ele vai servir de base para outros estudantes, para outros acadêmicos. Às vezes um outro acadêmico vai fazer o mesmo trabalho que você fez, então ele vai fazer tudo aquilo que eu te falei agora há pouco, né? Aí o outro acadêmico também vai fazer. Aí ele vai confrontar o trabalho dele com o seu, que já está pronto e postado, para confrontar as ideias. Aí então ele vai elaborar o dele, que vai sair o projeto dele de pesquisa, que ele vai postar também para que uma outra pessoa... Você entendeu? É como fosse uma corrente, uma ligando a outra. Não tem como terminar, porque sempre vai haver uma diferença, né? Porque todo trabalho de pesquisa, todo pesquisador sempre vai achar um defeito na pesquisa do outro. Nenhum pesquisador vai concordar com o outro. Eu não estou querendo dizer que um pesquisador quer ser mais sábio do que o outro. Não é isso que eu quis dizer. O que eu quis falar é que, às vezes, nós esquecemos, igual, por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo, né? Mas uma outra pessoa, um outro acadêmico de história, que vê o meu vídeo, por exemplo, pode falar, o seu Denilson esqueceu de falar isso ou aquilo. Mas isso é a segunda visão dele. Aí ele vai fazer o vídeo dele, né? E vai postar aquilo que eu falei aqui, mais as ideias dele. Você entendeu? Aí um outro vai ver aquele vídeo e vai falar, mas o fulano deveria ter postado isso aqui também. Então vai, faz e coloca.
Então, você entendeu? É sempre uma ordem crescente de ideias e informações. Por isso, então, que é importante para a sociedade a pesquisa. A pesquisa é importante para a sociedade porque nós vamos enriquecendo um ao outro, né? O conhecimento de um vai enriquecendo o outro e assim por diante, até então que nós consigamos então chegar a é, a um final. Não, a pesquisa jamais chega no final. Ela sempre vai ter uma sequência sempre à frente, certo? Bom, gente, falamos sobre a Igreja Católica, falamos sobre as comparações, né? Falamos sobre as pesquisas, a importância da pesquisa, certo? Então, eu acho que eu comprei com a minha agenda, né? Que eu fiz uma agenda aqui para saber o que eu ia falar, né? O assunto que eu ia falar. Beleza? Então, eu faço a apresentação final. Então, eu sou Denilson Barbosa, faço licenciatura em História. Beleza? Não sou professor ainda. Ainda não, certo? Mas logo, logo estamos chegando aí, certo? Então, gente, fica um abraço e obrigado por vocês terem ficado comigo até então, a este momento. Então, beleza, turma? E até o próximo vídeo.